Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa primeira aula de Geografia da semana, aula do dia 15/6. E hoje nós daremos continuidade a um assunto que nós já estamos vendo há alguns dias, que é a agricultura. E nós vamos trabalhar, né, o subitem Reforma Agrária. E vocês podem estar acompanhando esse conteúdo, né, entre as páginas 18 e 19 da apostila de vocês. Então, primeiramente, o que quer dizer reforma agrária? Então, a palavra reforma, ela designa melhoria ou mudança. E a palavra agrária, ela significa estrutura fundiária. Então, reforma agrária seria uma reorganização, né, do espaço rural, das propriedades rurais, né? Seria um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alternando a estrutura fundiária de um local no intuito de promover a produtividade e a igualdade social. Ou seja, é uma reorganização das terras no campo e acontece quando grandes porções de terra, que até então estavam nas mãos de uma pessoa, né, ou poucos proprietários, e essas terras elas são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, né, que até então estavam impossibilitados, né, do acesso à terra. Então isso seria a reforma agrária. E como que isso acontece, né? Então, primeiramente, o governo ele desapropria as áreas rurais que não estão cumprindo a função social. O que seria a função social da terra? Por exemplo, quando se declara uma área improdutiva, quando o dono dessa propriedade não paga os seus devidos impostos, então essa propriedade ela não está cumprindo a função social da terra. Também quando não se utiliza os recursos naturais, né, de forma responsável com o meio ambiente. Então essa propriedade ela não está cumprindo a função social da terra, ou quando não se respeita os direitos dos trabalhadores, né, e das pessoas que moram nessa área. Então essa propriedade ela não está cumprindo a função social da terra, né? E se uma propriedade ela não cumpre a função social, então ela pode ser desapropriada pelo governo. Mas isso não acontece de o governo simplesmente chegar e pegar a terra e desapropriar sem que o latifundiário, sem que o dono, né, não ganhe nada. Essa desapropriação ela ocorre mediante indenização, né, que muitas vezes essa indenização ela é muito mais alta que o valor da própria terra, né? E o dono ele é pago, né, pelas suas terras, e essa propriedade ela vai ser destinada à reforma agrária, ou seja, ela é dividida e partilhada entre as famílias rurais que não possuem terras, né? Então é assim que acontece a reforma agrária. E vocês já devem ter ouvido falar, né, de um movimento muito conhecido aqui no Brasil, que é o movimento dos trabalhadores rurais, né, o MST. São grupos que surgem para pressionar o governo a realizar os processos de reforma agrária. E o objetivo deles é fazer com que os imóveis que não cumprem a função social da terra, né, sejam distribuídos para os trabalhadores rurais sem terra, né? E o governo tem o papel fundamental nesse processo, né, para assistir essas pessoas associadas e para que essas pessoas elas obtenham, né, essas terras. Então, muitas vezes esses movimentos sociais eles são acompanhados, né, de passeatas, de manifestações, né, e por vezes são muito criticados, né? Mas o objetivo deles é justamente
pressionar o governo para que essa reforma agrária, essa redistribuição de terras aconteça, né? E também o governo ele deve assistir essas pessoas, né? Porque não é possível simplesmente desenvolver agricultura apenas com o documento da propriedade, e sim com o apoio, com ajuda técnica e que torne essas pessoas, esses trabalhadores rurais competitivos no mercado, né? E outra questão que eu queria ver com vocês é a questão meio ambiente, que também está relacionada à agricultura, né? Então, muitas pautas em relação a essa questão do meio ambiente, né, no meio rural, e entre os principais problemas está a poluição dos rios e do solo, né, por conta do uso de agrotóxicos e a erosão do solo, né, são os problemas maiores enfrentados no meio rural, né, e que geram grande discussão. E a erosão do solo é um problema muito grave, né? Vocês podem observar na imagem 2, né? Porque além do resultado, né, em perda do solo e das áreas cultiváveis, a erosão do solo ela causa assoreamento dos rios, né? Então, a erosão do solo é um problema ambiental muito preocupante quando a gente fala de agricultura. Então, essa questão do meio ambiente a gente vai ver ainda para frente, né? Mais especificamente, cada um desses problemas ambientais, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, podem me procurar e a atividade eu vou estar deixando por escrito no grupo, tá bom? Então, um forte abraço, pessoal, beijos, fiquem com Deus.